Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre a forma dos atos processuais no Código de Processo Civil. Nós estudaremos nessa aula o artigo 196 e também o artigo 197, este último, tanto o seu caput quanto o seu parágrafo único, ok? Nós começamos aqui pelo artigo 196 e eu já inicio a aula destacando que, considerando que esse artigo 196 ele tem uma densidade normativa um pouco menor, eu entendo que não é necessário nós avançarmos tanto quanto a ele. Então, o que eu farei? Eu farei a leitura dele e farei breves destaques aqui sobre os termos legais, tá bom? As questões aqui que me parecem mais relevantes para que nós possamos destacar e tentar gravar. Não me parece ser necessário nós avançarmos no 196 de forma mais aprofundada e detalhada. Por outro lado, em relação ao 197, considerando que ele tem uma densidade normativa um pouquinho maior, aí nós vamos abrir uns slides extras aqui para fazer a explicação, ok? Então, o que é dito aqui? É dito que compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando para esse fim os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código. Então, aqui é dito que compete ao Conselho Nacional de Justiça. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e aos tribunais supletivamente. Então, nós já destacamos aqui que é uma atribuição, segundo o artigo 196 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e quando houver a omissão do CNJ, o que o tribunal pode fazer? Ele pode disciplinar essas questões, ok? Então, a competência é do CNJ e supletivamente dos tribunais. O que eles fazem, segundo esse artigo 196? Eles regulamentam a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico. Então, regulamentam o quê? A prática. Então, como é que eu pratico o ato por meio eletrônico? Eles vão lá e regulamenta, cria as normas, assim como a comunicação oficial de atos processuais. Então, por exemplo, como é que é feita a intimação? Vai lá o CNJ e disciplina, cria regras para garantir uma segurança, tá bom? Sempre dentro, óbvio, da legalidade. E também o quê? Velar pela compatibilidade dos sistemas. Inclusive, nós já até mencionamos isso numa aula anterior. A importância que há de um sistema se comunicar com o outro, eles serem compatíveis. Inclusive, o CNJ acaba tendo uma influência muito grande nesse ponto, porque, como um órgão nacional, ele tem esse poder de criar uma regulamentação uniforme para todo o Brasil, ok? Então, é importante que haja essa compatibilidade de sistemas. Já tocamos nesse assunto em aula anterior. Disciplinando o quê? A incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos, natural, importante que a justiça ela não fique parada com o avanço da tecnologia, e editando para esse fim os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código. É natural. A lei, no caso o Código de Processo Civil, ele vai ter primazia sobre um ato normativo infralegal do CNJ ou de um tribunal, tá certo? Então, fizemos aqui a leitura do artigo 196, identificando tópicos importantes que eventualmente podem ser cobrados em uma prova, especialmente uma prova objetiva de letra de lei. Agora nós avançamos e vamos para o artigo 197. Esse aqui já tem uma densidade um pouquinho maior, tá bom? Por causa dessa densidade aqui um pouquinho maior, nós trouxemos mais slides para fazer a explicação. Como de costume, nós vamos aqui ler o dispositivo legal e eu ressalto que começarei lendo apenas o caput, tudo bem? Leio o caput, explico, depois volto, leio o parágrafo único e explico. Aqui é dito que os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores.
gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Então, os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Pessoal, aqui é uma questão interessante, sabe? Porque o que acontece? Parece que o que esse caput diz é algo muito óbvio. E, de fato, é algo muito óbvio, né? Mas, historicamente, no nosso país, não é tão óbvio assim. Por quê? Porque eu vou começar aqui pela letra B, tá? No passado, entendia-se que as informações obtidas nos sites dos tribunais eram meramente informativas. Então, elas não tinham o poder de gerar essa confiabilidade, essa veracidade. Então, a pessoa olhava o que estava lá no site e não podia confiar necessariamente, porque não adiantava depois falar, olha, tribunal, eu vi isso no site. O tribunal vai falar, não, mas o site só tem dados meramente informativos. Eles não vinculam o processo, não vinculam o tribunal. Isso é o que já se entendeu no passado. Esse artigo 197, ele coloca uma pá de cal sobre essa questão, porque ele tem grande valor ao conferir o quê? Presunção de veracidade e confiabilidade às informações divulgadas pelo tribunal no seu site oficial. Olha só. Então, aquilo que consta no site oficial do tribunal tem o quê? Fé pública. Sim, é o mais natural. É o que já devia valer desde sempre, mas no passado não foi assim. Então, guardem isso, tá? Se há uma informação no site oficial, essa informação traz presunção de veracidade e confiabilidade. Portanto, a parte ela não vai poder ser apenada por ter respeitado e seguido a orientação, a informação que constava no site oficial do tribunal. E, para não ficarmos apenas no abstrato, vamos aqui ver um caso concreto, um julgado, em que esse entendimento foi colocado em prática. Temos aqui um julgado que estabelece o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu a idoneidade do calendário judicial do Tribunal de Origem, divulgado no site oficial na internet e juntado aos autos pela parte, como meio de comprovação da tempestividade recursal. Então, pessoal, olha a importância. A parte foi lá no site do tribunal, aquele site oficial do tribunal. E pegou o quê? Pegou uma informação que estava lá através de um documento. Um documento emitido pelo tribunal que estava lá no seu site. Qual que é esse documento? Esse documento é o calendário judicial daquele tribunal. Por que a parte fez isso? E juntou com a sua manifestação lá, com o seu recurso. Ela fez isso para comprovar a tempestividade recursal. Então, veja que o calendário oficial que constava no site é uma informação que goza de presunção de veracidade e confiabilidade. A parte não pode ser prejudicada porque seguiu o documento oficial emitido pelo tribunal no seu site. Então, diante disso, né, e à luz da Lei 11.419 de 2006, que é a Lei do Processo Eletrônico, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, as informações processuais disponibilizadas por meio da internet na página eletrônica de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal ostentam natureza oficial, gerando para as partes que as consultam a presunção de correção e confiabilidade. Desse modo, uma vez lançada a informação no calendário judicial, disponibilizado pelo site do Tribunal de Origem, da existência de suspensão local de prazo, deve ser considerada idônea a juntada desse documento pela parte para fins de comprovação do feriado local. Então, vimos aqui um caso em que a informação oficial ali que constava no site oficial do tribunal, a saber, o calendário judicial, foi usado como um anexo ali ao
recurso para comprovar sua tempestividade, e a parte não pode ser prejudicada em razão disso, porque as informações que constam do site oficial gozam de fé pública, gozam de presunção de veracidade e confiabilidade. Agora nós faremos a leitura do parágrafo único, que estabelece que nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no artigo 223, caput E, parágrafo 1º. Então, aqui é dito que, nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no artigo 223, caput E, parágrafo 1º. Então, para nós entendermos o que está sendo dito aqui, nós precisamos primeiro entender justamente o que é o 223 caput E, parágrafo 1º, porque aqui está sendo dito que o problema técnico e o erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, essas duas questões configuram a justa causa do artigo 223. Esse artigo 223, ele diz o seguinte, ele diz que decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte comprovar que não o realizou por justa causa. Perfeito, então contextualizamos. Identificamos aqui que é o seguinte, se a parte não pratica o ato dentro do prazo que lhe é cabível, ela perde o direito de praticar esse ato. Mas é ressalvada a possibilidade dela comprovar o quê? Uma justa causa. E se ela comprovar uma justa causa, ela poderá praticar o ato depois de finalizado o prazo, mesmo após o fim do prazo, ok? Aqui também é mencionado o que é essa justa causa. Diz aqui que considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Então, aqui diz que, se houver justa causa, é possível praticar o ato depois de finalizado o prazo. E também aqui é dito que justa causa é o quê? É o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Então, justa causa é evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato, ok? Evento alheio à vontade e que impediu a parte de praticar o ato. Então, o que nós extraímos do parágrafo único? Nós extraímos que um problema técnico do sistema é um evento alheio à vontade da parte e um problema que impede a parte de praticar o ato. Se há problema técnico no sistema, há também justa causa, segundo o artigo 223 do Código de Processo Civil. Então, se há problema técnico no sistema e a parte não consegue peticionar dentro do prazo, nós temos que a parte poderá peticionar no dia útil seguinte, considerando que ela não peticionou dentro do prazo por causa de uma situação de justa causa. Da mesma forma, o erro ou omissão de quem do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos processuais é também um evento que alheio à vontade da parte, é alheio, não é culpa dela, quem errou foi o auxiliar da justiça. E esse erro do auxiliar da justiça, quando impede a parte de praticar o ato, configura o quê? Configura justamente a justa causa prevista no artigo 223. Então, essas duas questões, problema técnico do sistema, que, aliás, infelizmente acontece com bastante frequência, sistema fora do ar, não consegue acessar o processo, não consegue peticionar. Isso acontece, infelizmente, com bastante frequência. E também o erro ou omissão do auxiliar da justiça configuram a justa causa, que permite que a parte peticione mesmo quando extinto já o seu prazo para manifestação. Aliás, nós já vimos um pouco disso aqui no curso. Nas aulas anteriores, eu mencionei para vocês esse dispositivo da Lei do Processo Judicial Eletrônico. Vamos ver aqui, olha, parágrafo 1º do artigo 10, inicialmente.
Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos efetivados até as 24 horas do último dia. Então, aqui está sendo dito que, se a parte tem um prazo, ela pode peticionar até 24 horas do último dia. E no parágrafo 2º é dito que, nesse caso aí do parágrafo 1º, se o sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Olha aqui, que interessante, é justamente o que nós vimos no parágrafo único do artigo 197. Nós vimos que se há um problema técnico do sistema, nós temos uma justa causa que permite peticionar depois de finalizado o prazo. E aqui, no artigo 10, parágrafo 2º da Lei do Processo Judicial Eletrônico, é dito que, se esse sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por um motivo técnico, justamente o caso que estamos estudando, o prazo se prorroga automaticamente para quando? Para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema, porque nós temos o quê? Nós temos uma justa causa, ok? E, mais uma vez, para não ficar uma aula só de texto legal e para não ficar uma aula sem aprofundamento, vamos ver aqui jurisprudência, vamos ver aqui o entendimento do STJ a respeito desse tema. Aqui é dito que a comprovação de feriado local e indisponibilidade do sistema deve ser realizada no ato de interposição do recurso por documento idôneo. Vou destacar isso aqui para vocês, olha, por documento idôneo. O que deve ser comprovado por documento idôneo? A indisponibilidade do sistema. Deve ser comprovada ali por documento idôneo. A mera alegação ou apresentação de prints de tela não afastam a intempestividade, ausente prova concreta de suspensão dos prazos. Então, perceba aqui, pessoal, olha que importante. Se porventura existe indisponibilidade do sistema, nós vimos nessa aula que se prorroga o prazo para o primeiro dia útil seguinte. Perfeito? Agora, essa indisponibilidade ela tem que ser comprovada pela parte. Se a parte não peticionou dentro do prazo, ela tem que comprovar que houve indisponibilidade. E não basta, para tanto, juntar um print de tela. Aliás, prints de tela são facilmente manipuláveis, não são? É muito fácil manipular um print, ainda mais agora com inteligência artificial. Então, o que o STJ exige? O STJ ele exige que seja juntado um documento idôneo, um documento oficial que comprove a interrupção do serviço naquele último dia do prazo. Se for juntado um documento que comprove, um documento oficial que comprove a indisponibilidade do serviço do sistema do processo judicial eletrônico no último dia do prazo, aí o STJ diz que está tudo bem, você comprovou a justa causa, mas não adianta ficar juntando prints de tela. É necessário juntar um documento idôneo, um documento oficial. E esses documentos aqui, eles são disponibilizados pelo tribunal quando há uma indisponibilidade no sistema, ok? Esses documentos aqui, eles constam do site do tribunal, demonstrando lá o reconhecimento do próprio tribunal de que o sistema falhou naquela data e que, em razão disso, ficam ali prorrogados os prazos para o primeiro dia útil seguinte. Outro julgado também do STJ sobre o tema. Aqui é dito que o Tribunal de Origem rejeitou embargos de declaração, afirmando que não houve comprovação da indisponibilidade do sistema eletrônico nos dias 20 de 3 de 2024 e 21 de 3 de 2024, e que a intempestividade do recurso de apelação constitui vício insanável. A tempestividade é condição indispensável para o exame do mérito do recurso, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública. E por fim aqui o item 6, a indisponibilidade do sistema eletrônico deve ser comprovada mediante documento oficial, o que não ocorreu no caso dos autos. Mais uma vez, a comprovação ela deve ser feita quando a parte peticiona e com um documento oficial que é disponibilizado pelo próprio tribunal, reconhecendo
que houve indisponibilidade do sistema eletrônico, indisponibilidade esta que traz como consequência a prorrogação do prazo que está vencendo naquele dia para o primeiro dia útil seguinte, conforme nós vimos nessa aula. Perfeito? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido. Não deixem de curtir, comentar os vídeos e compartilhar com os amigos. Nos vemos na próxima aula.